Marcos Cardoso subiu os 5 lances de escada do seu prédio com as pernas pesadas, cada degrau parecendo uma montanha. Eram quase 2 horas da manhã. Mais um plantão que se estendera pela madrugada. Quando chegou ao corredor do seu apartamento, algo fez seu coração disparar. A porta estava entreaberta. Uma fresta de luz escapava para o corredor escuro, e havia sons lá dentro. Água correndo, o tinir de louça, passos. Alguém estava na sua casa. Antes de descobrir o que aconteceu naquela noite, me conta nos comentários de onde você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. E se essa história tocar seu coração, deixa aquele like, compartilha e se inscreve aqui no canal. Agora vamos descobrir o que a CEO estava fazendo na casa de Marcos. Marcos empurrou a porta devagar, o coração martelando no peito. Sua primeira reação foi procurar algo para se defender, mas suas mãos estavam vazias. A mochila com o notebook da empresa pesava em suas costas. Ele avançou pelo pequeno corredor, os passos silenciosos no piso de cerâmica fria. A luz da cozinha estava acesa. E os sons vinham de lá. Ele virou na esquina e congelou completamente. Uma mulher estava de costas para ele, debruçada sobre a pia, lavando louça. Usava uma blusa branca simples, calça jeans escura, e tinha os cabelos castanhos presos num rabo de cavalo baixo. Luvas de borracha amarelas cobriam suas mãos. Ao lado dela, sobre a bancada, havia produtos de limpeza organizados. O cheiro de desinfetante pairava no ar. Marcos piscou, tentando processar a cena. Não fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido. A mulher deve ter ouvido sua respiração, porque virou-se devagar. E quando seus olhos se encontraram, Marcos sentiu o chão sumir sob seus pés. Daniela Almeida, a CEO do grupo Almeida Investimentos. Sua chefe, separada por pelo menos 6 níveis hierárquicos. A mulher que ele só tinha visto em videoconferências corporativas, sempre impecável, sempre distante, sempre cercada por uma aura de inacessibilidade. E ela estava na sua cozinha, lavando seus pratos. O rosto de Daniela não mostrou surpresa, não mostrou constrangimento. Mostrou algo muito pior: arrependimento. Senhor Cardoso, ela disse baixinho, tirando as luvas e colocando-as ao lado da pia. Sua voz era suave, quase hesitante. Eu sei que você não estava me esperando. Marcos abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seu cérebro se recusava a conectar as informações. Daniela Almeida, na sua casa, às 2 da manhã, limpando. O quê? Ele finalmente conseguiu falar, a voz rouca. O que você está fazendo aqui? Como você entrou? Daniela respirou fundo, e Marcos viu suas mãos tremerem ligeiramente antes dela cruzar os braços. Não era uma postura defensiva. Era como se ela estivesse tentando se manter inteira. Eu pedi a chave ao síndico, ela disse. Disse que era uma emergência corporativa. Sei que foi uma invasão de privacidade. Sei que não tenho direito nenhum de estar aqui. Ela fez uma pausa, os olhos brilhando de uma forma que Marcos nunca imaginara ver na CEO da empresa onde trabalhava. Mas eu precisava vir pessoalmente. Precisava olhar nos seus olhos quando te contasse a verdade. A verdade? Marcos deixou a mochila cair no chão com um baque surdo. Que verdade? Do que você está falando? Daniela olhou ao redor da cozinha, para os pratos limpos empilhados no escorredor, para o chão que ela claramente tinha passado pano, para a mesa que agora estava livre de correspondências acumuladas. Eu vim aqui te contar sobre o que realmente aconteceu com você na empresa, ela disse, a voz quase quebrando. Sobre por que você tem trabalhado até a exaustão. Sobre por que sua vida virou do avesso nos últimos 2 anos. Ela olhou diretamente para ele, e havia uma dor tão profunda naqueles olhos que Marcos sentiu um aperto no peito. E Marcos, ela usou seu primeiro nome pela primeira vez, e aquilo soou estranho, íntimo demais. O que eu vou te contar vai partir seu coração. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado. Marcos sentia que estava num sonho, ou num pesadelo. Não conseguia decidir qual. Eu não entendo nada disso.
Ele disse finalmente, passando a mão pelo rosto cansado. Você é a CEO de uma empresa de bilhões. Você não faz visitas pessoais, não limpa a casa dos funcionários. Então me diga de uma vez, o que diabos está acontecendo? Daniela fez um gesto em direção à pequena mesa de jantar. Por favor, senta. Isso vai levar um tempo. Prefiro ficar em pé, Marcos respondeu, mais frio do que pretendia. E olha, com todo o respeito, senhora Almeida, mas você nunca trocou uma palavra comigo antes de hoje. Me trata como mobília nos corredores da empresa. E agora aparece na minha casa no meio da madrugada agindo como se fôssemos... O quê? Amigos? As palavras saíram duras, cortantes, mas eram verdadeiras. Daniela aceitou o golpe sem desviar o olhar. Ela puxou uma das cadeiras e sentou-se, os ombros curvando ligeiramente. Você tem razão, ela disse suavemente. Eu tenho sido cega, intencionalmente cega. Construí essa empresa nos últimos 3 anos desde que meu pai morreu. E no processo parei de ver as pessoas que realmente fazem ela funcionar. Ela olhou para as próprias mãos. Há 2 dias, eu estava revisando alguns arquivos financeiros. Números que não batiam. Comecei a investigar mais fundo, e o que eu encontrei? Daniela levantou os olhos para ele. Marcos, você sabe por que trabalha turnos de 16 horas enquanto outros analistas trabalham 8? O estômago de Marcos se apertou. Aquela pergunta tinha uma carga que ele não esperava. Porque o Marcelo sempre disse que estávamos com a equipe reduzida. Ele respondeu devagar. Disse que era temporário, que logo contratariam mais gente. Vocês nunca estiveram com a equipe reduzida, Daniela disse. E havia raiva na voz dela agora. Não direcionada a ele, mas a algo maior. Marcelo Tavares tem desviado o orçamento de 3 analistas adicionais nos últimos 2 anos. Ele criou funcionários fantasmas no sistema, coletava os salários deles e fazia você cobrir o trabalho de 4 pessoas. As palavras atingiram Marcos como um soco no estômago. Ele agarrou o encosto da cadeira para se equilibrar. Isso não é tudo, Daniela continuou, a voz tremendo agora. Suas avaliações de desempenho. Aquelas que te mantiveram estagnado na mesma posição por anos. Marcelo tem falsificado elas. Ela tirou um envelope do bolso traseiro da calça e colocou sobre a mesa. Eu vi seus números reais, Marcos. Sua taxa de erro é 0,2%. É a melhor de todo o departamento de tecnologia. Melhor do que analistas com 10 anos a mais de experiência. Mas Marcelo reportava como 12%. Ele sabotou cada chance que você teve de crescer. Marcos sentiu suas pernas fraquejarem. Ele caiu na cadeira em frente a Daniela, a respiração ficando difícil. Por quê? A palavra saiu quebrada. Por que ele faria isso? Porque você é bom demais, Daniela respondeu, limpando discretamente uma lágrima que escapou. Se a diretoria visse seus números reais, você seria promovido imediatamente. Ganharia o que merece, e Marcelo perderia a galinha dos ovos de ouro. Alguém talentoso o suficiente para fazer o trabalho de 4 pessoas sem reclamar. Marcos sentiu a bile subir na garganta. 2 anos. 2 anos trabalhando até a exaustão. Perdendo aniversários da Isabela. Chegando em casa tarde demais para ler histórias antes de dormir. Entregando a filha para a mãe nos fins de semana porque estava cansado demais para ser pai. 2 anos acreditando que não era bom o suficiente. Quanto tempo você sabe disso? A pergunta saiu áspera, acusatória. Descobri há 2 dias, Daniela respondeu rápido. Confrontei o Marcelo ontem de manhã. Ele negou tudo. Tentou dizer que foi um mal-entendido nos relatórios. Seus olhos brilharam com fúria. Então eu trouxe a equipe de auditoria interna. Até o fim da tarde de ontem, eu tinha provas, e-mails, registros de folha de pagamento, tudo. E você demitiu ele. Suspenso, aguardando investigação completa. Daniela corrigiu. Mas Marcos... Ela se inclinou para a frente. Não é só o Marcelo. Passei a noite toda revisando arquivos. Isso está acontecendo em outros departamentos também. Gerentes explorando funcionários bons, desviando orçamentos,
falsificando avaliações, e eu... A voz dela quebrou completamente. Eu criei um sistema que permitiu que isso acontecesse. Estava tão focada em resultados trimestrais e valor para acionistas que parei de ver as pessoas que sangravam para tornar esses números possíveis. Marcos a encarou. Em todos os anos trabalhando no Grupo Almeida, ele só tinha visto Daniela Almeida como uma figura distante, intocável, poderosa, fria, mas sentada ali, com olheiras profundas e culpa estampada no rosto, ela parecia devastadoramente humana. "Por que você está me contando isso?" ele perguntou baixinho. "Por que vir à minha casa? Por que limpar minha cozinha?" Os olhos de Daniela se encheram de lágrimas. "Porque quando vi seu arquivo, quando vi o que fizeram com você, eu percebi algo." Ela engoliu em seco. "Você tem uma filha, Marcos. Uma menina de 6 anos que mal vê o pai porque ele está ocupado demais sendo explorado pela minha empresa. E você é divorciado há 2 anos. Marcos assentiu rigidamente. Ele não falava sobre o divórcio no trabalho. Mantinha sua vida pessoal trancada numa caixa longe do escritório. "Você está criando a Isabela sozinho, enquanto se mata de trabalhar para pessoas que não te valorizam", Daniela disse, limpando os olhos. "E eu?" Ela gesticulou ao redor da cozinha modesta. "Eu fiquei no meu escritório ontem à noite olhando seu endereço. Pensei em ligar, em mandar um e-mail, em pedir para o RH agendar uma reunião." Sua voz era pouco mais que um sussurro agora. Mas nada disso parecia suficiente. Você merecia mais do que jargão corporativo e desculpas vazias. Ela apontou para os pratos limpos, o chão varrido, a cafeteira que ela tinha lavado. "Eu sei que isso não conserta nada. Sei que aparecer aqui é invasivo e provavelmente insano. Mas eu precisava que você visse que eu sei, que não estou me escondendo atrás do meu título ou dos meus advogados, que estou disposta a ficar aqui na sua cozinha e encarar o que minha empresa fez com você." Marcos sentiu algo se partir dentro do peito. Raiva, sim. Mas embaixo dela, algo mais. Algo que parecia perigosamente próximo de esperança. "O que acontece agora?" ele perguntou. Daniela se endireitou e Marcos viu um lampejo da CEO novamente. A mulher que construíra um império. "Agora eu conserto isso", ela disse com determinação. Mas antes que pudesse continuar, Marcos levantou a mão. "Como? Como o quê? Como você vai consertar? Vai demitir o Marcelo e fingir que está tudo resolvido? Vai me dar um cheque e esperar que eu esqueça os últimos 2 anos? Não." A voz de Daniela era firme. "Vou reformular o sistema inteiro, novas medidas de prestação de contas, comitês de revisão independentes, canais diretos para funcionários denunciarem abusos sem medo de retaliação." Ela fez uma pausa. "E estou te oferecendo uma posição. Gerente sênior de operações, 40% de aumento, benefícios reais, horário humano." Marcos deu uma risada amarga. "Assim do nada. Você acena a varinha mágica e de repente eu viro gerente." "Você já faz trabalho de gerente há 2 anos sem o título ou o salário", Daniela retrucou. "Não estou fazendo favor. Estou corrigindo uma injustiça." "Certo." Marcos se levantou, caminhando até a pia. "E o que você ganha com isso? Uma história edificante para o jornal corporativo? CEO salva pai solteiro lutador. Isso não é justo, não é?" Marcos virou para encará-la. "Você mesma disse. Passou anos me ignorando todo mundo que não estava no seu nível. E agora, de repente, você se importa?" "Sim." Daniela também se levantou, a voz subindo. "Sim, eu me importo, porque eu vi o que meu descaso causou. Vi homens e mulheres bons sendo moídos por um sistema que eu deveria ter protegido eles." Ela deu um passo em direção a ele. "Você quer saber a verdade, Marcos? A verdade é que quando li seu arquivo ontem, quando vi que você tem uma filha de 6 anos e que trabalha até as 2 da manhã quase todo dia, eu chorei. Chorei no meu escritório porque percebi que me tornei exatamente o tipo de líder que jurei nunca ser." Sua voz estava carregada de emoção crua. "Meu pai construiu essa empresa com as próprias mãos. Ele conhecia o nome de cada funcionário. Sabia o nome dos filhos deles.
Ia nos churrascos de confraternização e realmente conversava com as pessoas. E quando ele morreu e eu assumi, eu tinha 31 anos. O conselho me olhava como uma criança. Metade deles votou para me tirar. Ela limpou as lágrimas com raiva. Então eu me fechei, virei dura, impessoal. Provei que podia gerar lucro, mas no processo perdi a única coisa que meu pai valorizava acima de tudo: as pessoas. O silêncio tomou conta da cozinha. Marcos podia ouvir o zumbido da geladeira velha, o tic-tac do relógio na parede. Eu não sei se posso confiar em você, ele disse finalmente, sua voz baixa, mas firme. Eu sei, Daniela respondeu. E você não deveria. Não ainda. Eu preciso provar que isso não é só culpa falando. Que é um compromisso real. Ela respirou fundo. Mas, Marcos, eu preciso que você saiba de mais uma coisa. E isso vai ser difícil de ouvir. O estômago de Marcos revirou. O que mais? Daniela pegou o envelope da mesa e o estendeu para ele com mãos trêmulas. Tem algo sobre o projeto Phoenix nesse arquivo. Algo que o Marcelo fez. Algo que você precisa saber. Marcos pegou o envelope, sentindo o peso dele. Parecia pesar toneladas. O que é o projeto Phoenix? Ele perguntou franzindo a testa, e viu o rosto de Daniela se contrair em dor. É o projeto que salvou essa empresa de perder 200 milhões de reais há 6 meses, ela disse suavemente. E Marcos, você é o criador dele. O mundo parou de girar. O quê? Abre o envelope, Daniela sussurrou. Preciso te contar a verdade sobre o projeto Phoenix e sobre o que Marcelo fez com você. Marcos abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro havia uma pasta fina com documentos impressos. A primeira página era um relatório financeiro com o cabeçalho do Grupo Almeida. Seus olhos percorreram os números até parar numa linha específica. Projeto Phoenix, economia projetada, 223 milhões de reais. Ele virou a página. Era um registro de autoria de propriedade intelectual. E lá, no campo autor principal, estava um nome que fez seu sangue gelar. Marcelo Tavares. Eu não entendo, Marcos murmurou folheando mais páginas. Havia capturas de tela de apresentações, artigos de revistas especializadas, até fotos de Marcelo recebendo um prêmio em algum congresso de tecnologia. Todos creditando ele como o gênio por trás da revolução em IA do Grupo Almeida. Continue lendo, Daniela disse suavemente. Marcos virou mais páginas até chegar a uma série de e-mails. O primeiro era datado de 8 meses atrás. Era uma mensagem dele mesmo para Marcelo. Marcelo, terminei o protótipo do sistema preditivo que conversamos. Os testes iniciais mostram 97% de acurácia na previsão de falhas operacionais. Anexei a documentação completa. Quando podemos apresentar para a diretoria? A resposta de Marcelo veio no dia seguinte. Marcos, revisei seu trabalho. Infelizmente, a arquitetura tem falhas fundamentais que tornam a implementação inviável. Vamos arquivar este projeto. Foca nas demandas urgentes do setor. Marcos sentiu a sala girar. Ele se lembrava daquele dia. Lembrava da frustração, da sensação de fracasso. Tinha passado 3 meses desenvolvendo aquele sistema nas madrugadas, depois que Isabela dormia. 3 meses de código, testes, refinamentos. E Marcelo tinha dito que era inviável. Continue, Daniela insistiu, a voz embargada. A próxima página mostrava outro e-mail, de Marcelo para a diretoria executiva. Data: 2 dias após rejeitar o trabalho de Marcos. Prezados diretores, apresento o projeto Phoenix, um sistema revolucionário de IA preditiva que desenvolvi nos últimos meses. Este sistema pode prever falhas operacionais com até 97% de acurácia, potencialmente economizando milhões em manutenção preventiva e tempo de inatividade. Marcos deixou os papéis caírem sobre a mesa. Sua respiração estava rápida, superficial. As mãos formigavam. Ele roubou, sussurrou. Ele pegou meu trabalho e colocou o nome dele. Sim, Daniela confirmou.
palavra por palavra, linha de código por linha de código. Até os comentários no código eram idênticos aos seus. A equipe de auditoria confirmou. Marcelo não mudou nada, apenas removeu seu nome e colocou o dele. Marcos fechou os olhos com força, mas as lágrimas escorreram mesmo assim. Não eram só lágrimas de raiva, eram de algo muito mais profundo. De anos de dúvida sobre si mesmo, de noites em claro questionando por que não era bom o suficiente, de olhar para Isabela e sentir que estava falhando como pai porque precisava trabalhar tanto. E tudo era mentira. O projeto foi implementado há 6 meses, Daniela continuou, sua própria voz falhando. Funcionou exatamente como você prometeu que funcionaria. Impediu 17 falhas críticas em nossa infraestrutura. Salvou a empresa de perdas catastróficas. Marcelo foi promovido a gerente sênior. Recebeu um bônus de R$500 mil. Foi convidado para palestrar em 3 conferências internacionais. Ela se levantou e caminhou até onde Marcos estava sentado, ajoelhando-se ao lado da cadeira dele. E você, o verdadeiro criador, continuou trabalhando turnos duplos pelo salário de analista júnior, achando que não era talentoso o suficiente para crescer. Marcos soltou um som que era meio riso, meio soluço. Eu achei que era falha minha, ele disse, a voz quebrada. Quando ele rejeitou o projeto, eu pensei que tinha desperdiçado 3 meses em algo inútil. Pensei que não entendia nada de arquitetura de sistemas, que era só mais um programador medíocre. As memórias voltaram como uma enxurrada. 8 meses atrás. Apartamento de Marcos, 1 da manhã. Ele estava sentado no sofá com o notebook no colo, os olhos ardendo de cansaço. Isabela dormia no quarto ao lado. Ele podia ouvir sua respiração suave através da porta entreaberta. Na tela, linhas e mais linhas de código. O sistema preditivo estava finalmente funcionando. 3 meses de trabalho, sacrificando sono, sacrificando fins de semana. Mas valeria a pena. Marcelo ia adorar. A diretoria ia reconhecer o potencial. Talvez finalmente ele conseguisse a promoção. Talvez pudesse reduzir a carga de trabalho, passar mais tempo com Isa. Talvez Amanda parasse de mandar aquelas mensagens passivo-agressivas sobre ele ser pouco ambicioso. Ele clicou em enviar no e-mail para Marcelo e fechou o notebook com um suspiro de satisfação. Por 48 horas, ele esperou ansioso pela resposta. Imaginava a reunião com a diretoria, a implementação do sistema, o reconhecimento. Quando a resposta chegou, ele estava na copa da empresa, esquentando um café requentado. Arquitetura inviável. Vamos arquivar. 7 palavras que destroçaram 3 meses de trabalho. Marcos releu o e-mail 5 vezes, procurando alguma explicação adicional, algum feedback construtivo, alguma indicação do que tinha dado errado. Nada. Ele foi até a sala de Marcelo naquela tarde. Marcelo, sobre o sistema preditivo, você pode me explicar quais foram as falhas que identificou? Quero entender para não cometer os mesmos erros no futuro. Marcelo nem levantou os olhos da tela. Marcos, não tenho tempo para dar aula de arquitetura. Se você não vê os problemas óbvios no seu código, talvez precise estudar mais os fundamentos. Agora, aqueles relatórios que pedi estão prontos? Marcos saiu da sala sentindo-se pequeno, incompetente, medíocre. De volta à cozinha, Marcos abriu os olhos, voltando ao presente. Daniela ainda estava ajoelhada ao lado dele, esperando pacientemente. Ele me fez sentir um lixo, Marcos disse, a voz áspera. E então usou meu trabalho para virar uma estrela. Eu sei, Daniela sussurrou. E eu sinto muito por não ter visto, por não ter criado um ambiente onde isso fosse impossível. Marcos olhou para ela, realmente olhou. Viu as olheiras profundas, a culpa genuína nos olhos, o tremor nas mãos. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou. Você poderia ter mandado o RH resolver. Poderia ter me oferecido um acordo de silêncio. Por que vir aqui pessoalmente? Daniela se levantou devagar, voltando para sua cadeira. Porque eu preciso que você entenda que isso não é só protocolo corporativo para mim, ela disse. Quando meu pai estava vivo, ele dizia que uma empresa é feita de pessoas,
não de números. Que cada funcionário tem uma vida, uma família, sonhos. Ela olhou pela janela da cozinha para a São Paulo, que começava a clarear com o amanhecer. Quando ele morreu e eu assumi, eu tinha tanto medo de falhar que esqueci disso. Virei só números, só resultados. E no processo, falhei da pior forma possível. Ela voltou a olhar para Marcos. Ontem à noite, quando estava lendo seu arquivo, vi uma foto sua no sistema. Era do crachá. Você estava sorrindo naquela foto. Era de 4 anos atrás, quando você entrou na empresa. E então, procurei uma foto recente. Daniela pegou o celular e mostrou para ele. Era uma foto do evento de fim de ano da empresa, 3 meses atrás. Marcos estava no canto do salão, segurando um copo de refrigerante com uma expressão exausta e vazia. Olhei para essas 2 fotos e percebi. Nós matamos aquele sorriso. Minha empresa, minha gestão, minha negligência matou a luz nos seus olhos. E você não é o único. Quantos outros estão sendo moídos agora? Quantos outros talentos estão sendo roubados, sabotados, destruídos? Ela limpou uma lágrima que escapou. Eu vim aqui porque preciso olhar nos olhos de pelo menos uma das pessoas que eu falhei. Preciso sentir o peso real do que meu descaso causou. E preciso começar a consertar isso, uma pessoa de cada vez, começando por você. O silêncio se estendeu. Lá fora, os primeiros pássaros começavam a cantar. A cidade acordava. Eu ainda não sei se posso confiar em você, Marcos disse finalmente. Mas, obrigado. Por vir. Por contar a verdade. Daniela assentiu. Há mais uma coisa, ela disse hesitante. O divórcio, há 2 anos. Marcos enrijeceu. Isso não tem nada a ver com a empresa. Tem sim, Daniela disse suavemente. Porque vi no seu arquivo que você foi casado com Amanda Cardoso e vi que o divórcio foi litigioso. Disputas sobre guarda, sobre pensão. Ela fez uma pausa. E vi que 2 meses antes do divórcio, você recusou uma oferta de emprego da Tec Brasil. Uma oferta que pagava 70% a mais do que você ganha aqui. Marcos fechou os olhos. Como ela sabia disso? A Tec Brasil é nossa concorrente, Daniela explicou. Quando um funcionário recusa a oferta deles, o RH registra. É política interna. Ela se inclinou para a frente. Marcos, você recusou porque a posição exigia viagens constantes, não é? Porque você não queria ficar longe da Isabela. Ele assentiu devagar, a garganta apertada. 2 anos e 2 meses atrás. Sala de estar do antigo apartamento, maior que o atual. Amanda estava de pé na frente dele, os braços cruzados, o rosto vermelho de fúria. 70% a mais, Marcos. 70%. E você recusou? Amor, eu teria que viajar 3 semanas por mês. Quem ia ficar com a Isa? Ela tem só 4 anos, ela precisa de um pai que não seja um fracassado, Amanda gritou. Um pai que tenha ambição, que queira crescer. Mas não. Você prefere sua vidinha medíocre aqui, ganhando uma miséria, enquanto eu tenho que trabalhar igual uma condenada para pagar as contas. Eu trabalho, Amanda. Faço hora extra quase todo dia. E mesmo assim não ganha o suficiente, porque você não tem competência, porque você é conformado, porque você desperdiça seu potencial. As palavras eram como facadas. Eu só quero estar presente na vida da minha filha. Marcos disse baixinho. Então fica com ela. Amanda jogou as mãos para cima. Fica aqui na sua mediocridade, na sua falta de ambição. Eu não aguento mais. Não aguento estar casada com alguém que não quer nada da vida. 2 meses depois, os papéis do divórcio chegaram. Marcos voltou ao presente com os olhos marejados. Ela me chamou de medíocre, ele disse em voz baixa. Disse que eu desperdiçava meu potencial, que não tinha ambição. E eu comecei a acreditar nisso. Afinal, Marcelo também achava que meu trabalho não prestava. Talvez ela estivesse certa. Ela estava errada, Daniela disse com firmeza. Completamente errada. Você não é medíocre. Você é um dos profissionais mais talentosos que já passou por essa empresa. E você fez a escolha certa. Escolheu ser pai. Ela respirou fundo. Marcos, eu quero te fazer uma oferta.
E antes que diga não, quero que escute tudo. Ele esperou. Gerente de inovação e desenvolvimento, ela disse. 45% de aumento salarial, equipe própria, horário flexível, sem hora extra obrigatória, home office 2 dias por semana, e você vai reportar diretamente para mim, não para nenhum gerente intermediário. Marcos piscou. Você também vai receber retroativamente o bônus que Marcelo recebeu pelo projeto Phoenix, R$500 mil, porque esse dinheiro era seu. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Daniela se levantou. Pensa. Mas, Marcos, tem mais uma coisa que eu gostaria de te pedir. O quê? Jantar. Amanhã à noite. Não é nada romântico, ela acrescentou rapidamente. É profissional. Quero discutir sua visão para o departamento de inovação. Quero ouvir suas ideias, as que foram ignoradas, roubadas ou descartadas. Ela fez uma pausa. E se a Isabela estiver com você amanhã, traz ela junto. Eu adoraria conhecê-la. Marcos sentiu algo se mover no peito. Não era bem confiança ainda. Era algo menor, mais frágil. Possibilidade. Vou pensar sobre tudo isso, ele disse. Daniela assentiu e caminhou em direção à porta. Quando estava prestes a sair, virou-se. Marcos, eu prometo uma coisa. Vou passar os próximos meses, anos se for preciso, consertando essa empresa. Fazendo ela voltar a ser o que meu pai sonhou. Um lugar onde talento é reconhecido, onde pessoas são valorizadas, onde roubar crédito de alguém é impossível. Ela segurou a maçaneta. E vou começar com você, porque você merece. Não porque eu sinto culpa, mas porque é o certo a fazer. Depois que ela saiu, Marcos ficou sozinho na cozinha limpa, enquanto o sol nascia lá fora. Ele olhou para os documentos espalhados sobre a mesa. Para a prova do roubo. Para a oferta de uma nova vida. E pela primeira vez em 2 anos, permitiu-se sentir algo que tinha enterrado tão fundo que quase esquecera existir. Esperança. Marcos passou o dia seguinte num estado de névoa. Dormiu algumas horas, acordou com o celular tocando. Era sua mãe dizendo que Isabela estava ansiosa para vê-lo. Ele buscou a filha no meio da tarde, e durante todo o caminho de volta, ela tagarelou sobre o desenho que tinha feito na casa da vovó. É um castelo, pai, com uma princesa que sabe lutar. A professora disse que ficou muito bonito. Marcos sorriu, ouvindo a voz animada da filha, mas sua mente estava longe. Os documentos ainda estavam sobre a mesa da cozinha. A oferta de Daniela ecoava em sua cabeça. 45% de aumento, R$500 mil de bônus retroativo, uma chance de recomeçar. Mas havia algo mais. Algo na forma como Daniela tinha olhado para ele, como se realmente o visse, como se importasse. Quando chegaram em casa, Isabela correu para o quarto dela, deixando uma trilha de mochila e sapatos pelo caminho. Marcos estava guardando as coisas quando viu o celular acender com uma mensagem. Era Daniela. Boa tarde, Marcos. Sobre o jantar de hoje. Sei que é em cima da hora, mas gostaria de confirmar se você vem. E se a Isabela estiver com você, ela é mais do que bem-vinda. Escolhi um restaurante familiar. Nada formal. Prometo. Marcos olhou para a mensagem por um longo momento. Parte dele queria recusar. Manter distância, proteger-se. Mas outra parte, a parte que tinha visto sinceridade nos olhos de Daniela na madrugada anterior, queria dar uma chance. Ele digitou a resposta antes que pudesse mudar de ideia. Estaremos lá. Que horas? A resposta veio quase imediatamente. 19 horas. Vou mandar o endereço. E Marcos, obrigada por aceitar. O restaurante era um lugar aconchegante nos jardins. O tipo de estabelecimento que tentava parecer despretensiosa, mas que Marcos sabia que custava uma fortuna. Ele segurou a mão de Isabela enquanto entravam, sentindo-se deslocado na calça jeans e camisa social que era a roupa mais apresentável que possuía. Daniela já estava lá, sentada numa mesa no canto. Ela usava um vestido simples azul marinho e tinha os cabelos soltos. Quando os viu, ela se levantou imediatamente. E Marcos notou que ela parecia nervosa.
Marcos, ela disse sorrindo. Então olhou para baixo, para Isabela. E você deve ser a Isabela. Isa se escondeu um pouco atrás da perna do pai, tímida de repente. Oi, ela disse baixinho. Daniela se ajoelhou, ficando na altura da menina. Oi, Isabela. Meu nome é Daniela. Seu pai me contou que você fez um desenho lindo de um castelo. Você gosta de desenhar? Isabela assentiu, ainda tímida, mas os olhos começando a brilhar. Gosto. Desenho castelos, princesas e às vezes dragões também. Dragões? Daniela fingiu surpresa. Dragões são meus favoritos. Você faz dragões bons ou maus? Depende. Isabela respondeu, saindo um pouco de trás do pai. Às vezes eles são maus no começo, mas depois viram amigos da princesa. Essa é a melhor história, Daniela disse, sorrindo genuinamente. Todo mundo merece uma segunda chance, até os dragões. Marcos sentiu algo apertar no peito ao ver a interação. Daniela não estava fingindo interesse. Não estava fazendo aquele tom condescendente que alguns adultos usavam com crianças. Ela estava realmente conversando com Isabela. Eles se sentaram e Isabela imediatamente começou a explorar o cardápio ilustrado para crianças que a garçonete trouxe. Daniela e Marcos ficaram num silêncio confortável por um momento. Obrigado por vir, Daniela disse baixinho. Sei que foi muito pedir. Pensei muito sobre sua oferta, Marcos respondeu. A noite toda, na verdade. E eu quero acreditar em você, ele admitiu. Mas é difícil. Confiar não vem fácil depois de tudo. Daniela assentiu. Eu entendo. E não espero que você confie em mim imediatamente. Só peço a chance de provar que minhas intenções são genuínas. Isabela interrompeu, puxando a manga do pai. Pai, posso pedir um macarrão com formato de estrela? Pode, filha. Ela então virou para Daniela. Você gosta de macarrão com formato de estrela? Sabe de uma coisa? Eu nunca comi, Daniela confessou. É bom? É o melhor, Isabela disse com convicção. Muito melhor que macarrão normal. As estrelas fazem o gosto ficar mais especial. Daniela riu, uma risada genuína que iluminou seu rosto. Então vou ter que experimentar. Posso provar do seu? Isabela concordou entusiasticamente, e Marcos viu Daniela relaxar um pouco. Ela não estava aqui como CEO. Estava aqui como uma pessoa tentando se conectar. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente. Isabela contou sobre a escola, sobre como estava aprendendo a ler palavras maiores, sobre seu melhor amigo Lucas, que comia cola e sempre ficava de castigo. Daniela ouvia tudo com atenção genuína, fazendo perguntas, rindo nos momentos certos. Marcos notava os pequenos detalhes. Como ela se inclinava quando Isabela falava, como seus olhos brilhavam com interesse real, como ela não olhava o celular nem uma vez. E você, Daniela? Isabela perguntou de repente. Você tem filhos? A pergunta pegou Daniela desprevenida. Algo passou por seu rosto, algo que parecia tristeza. Não, querida, não tenho. Por quê? Isabela, Marcos começou, mas Daniela levantou a mão gentilmente. Está tudo bem, ela disse. Olhou para Isabela. Sabe, eu trabalho muito, tanto que esqueci de fazer algumas coisas importantes na vida, como ter uma família. Mas você pode fazer ainda, Isabela disse com a lógica simples das crianças. Minha professora diz que nunca é tarde para fazer coisas boas. Daniela sorriu, mas havia uma umidade nos olhos. Sua professora é muito sábia. Depois do jantar, quando Isabela foi ao banheiro com uma das garçonetes, Daniela e Marcos ficaram sozinhos na mesa. Ela é incrível, Daniela disse suavemente. Você fez um trabalho maravilhoso com ela, Marcos. Tem dias que sinto que estou falhando, ele admitiu. Trabalho demais, chego tarde, perco eventos da escola. Às vezes penso se Amanda estava certa, se eu deveria ter aceitado aquele emprego, mesmo com as viagens. Pelo menos ganharia o suficiente para dar uma vida melhor para ela. Amanda estava errada, Daniela disse com firmeza. Completamente errada. Você está aqui. Você é presente. Você escolhe sua filha todos os dias.
Isso não é mediocridade, Marcos. Isso é amor. Ela hesitou. Então continuou. Sabe, quando meu pai morreu, eu me enterrei no trabalho. Disse a mim mesma que estava honrando o legado dele, construindo a empresa. Mas a verdade é que eu estava fugindo. Fugindo da dor, da solidão, da responsabilidade de realmente viver. Ela olhou para onde Isabela tinha ido. Olhar para vocês dois hoje, ver a conexão que tem, a forma como ela te olha com tanto amor, me fez perceber o que eu perdi, o que sacrifiquei sem nem perceber. Marcos sentiu o peito apertar. Havia uma vulnerabilidade em Daniela naquele momento que era quase dolorosa de testemunhar. Não é tarde, ele disse suavemente, ecoando as palavras de Isabela, para fazer coisas boas. Os olhos deles se encontraram, e algo passou entre eles, uma compreensão, uma conexão. Isabela voltou naquele momento, quebrando o momento, mas a energia tinha mudado. Algo tinha se deslocado. Quando estavam saindo do restaurante, Isabela bocejou e pegou na mão de Daniela naturalmente. Daniela olhou para baixo, surpresa, então para Marcos, que apenas sorriu. Daniela, você pode vir na minha casa para ver meus desenhos? Isabela perguntou. Eu adoraria. Daniela respondeu, e sua voz estava embargada. Hoje? Marcos estava prestes a intervir, mas Daniela se adiantou. Que tal outro dia? Seu pai está cansado, e você também parece estar com sono. Está bem. Isabela aceitou facilmente. Mas promete que vem? Prometo. Na porta do restaurante eles se despediram. Isabela abraçou Daniela espontaneamente e Marcos viu lágrimas nos olhos de Daniela quando ela retribuiu o abraço. Obrigada, Daniela disse para Marcos. Por hoje, por dar essa chance. Obrigado você, ele respondeu. Por tudo. Ela hesitou, então falou. Marcos, sobre a oferta de trabalho. Você não precisa decidir agora, mas independente da sua resposta, eu gostaria de continuar. Isso. Ela gesticulou entre eles. Seja lá o que isso for. Se você quiser, claro. Marcos sentiu seu coração acelerar. Eu gostaria. O sorriso que iluminou o rosto de Daniela foi genuíno e lindo. 3 dias depois. Escritório do Grupo Almeida. Marcos entrou no prédio pela primeira vez desde a revelação. Havia olhares curiosos, sussurros. Todo mundo sabia que algo tinha acontecido com Marcelo, mas os detalhes eram vagos. Cláudia, sua colega do departamento de TI, o abordou no corredor. Marcos, onde você esteve? Correu um boato insano de que você foi promovido, que vai reportar diretamente para a CEO. Isso é verdade? Marcos sorriu. É verdade. O quê? Como? Por quê? É uma longa história, ele disse. Mas, Cláudia, eu vou precisar de uma equipe. Uma boa. E você é a primeira pessoa que pensei. Os olhos de Cláudia se arregalaram. Está falando sério? Completamente. Interessada em ser coordenadora de desenvolvimento? Ela o abraçou ali mesmo no corredor, fazendo outros funcionários olharem. 2 semanas depois, Marcos começou oficialmente na nova posição. Daniela tinha sido verdadeira em cada palavra. Ele tinha sua própria equipe, seu próprio orçamento, autonomia real. E mais importante, tempo. Tempo para buscar Isabela na escola. Tempo para jantar juntos. Tempo para ser pai. Daniela tinha se tornado uma presença constante, mas cuidadosa em suas vidas. Ela aparecia para jantar uma vez por semana, sempre trazendo algo para Isabela. Um livro novo, material de desenho, uma vez até um quebra-cabeças de 1000 peças que elas montaram juntas no chão da sala. Marcos observava as duas interagindo e sentia algo crescendo em seu peito. Algo que não sentia há anos. Não era só gratidão. Não era só admiração. Era algo mais profundo. Mais assustador. 1 mês após aquele primeiro jantar, Daniela apareceu num sábado à tarde. Isabela estava na casa de uma amiga e Marcos estava tentando consertar a torneira da cozinha que vazava há semanas. Precisa de ajuda? Daniela perguntou da porta.
Ele quase bateu a cabeça na pia ao ouvi-la. Daniela, não sabia que você vinha hoje. Estava passando perto, ela disse. E eles dois sabiam que era mentira. Posso entrar? Claro. Ela entrou, olhando para a bagunça de ferramentas no chão. Problemas com o encanamento? Essa torneira vaza há 1 mês. Não consigo apertar o suficiente para parar. Daniela riu. Deixa eu ver. Para surpresa dele, ela se ajoelhou ao lado da pia, pegou a chave inglesa e, com alguns movimentos precisos, resolveu o problema. Pronto, ela disse, testando a torneira. Estava só folgada no lugar errado. Marcos a encarou. Onde você aprendeu isso? Meu pai, ela disse suavemente. Antes de construir o império, ele era encanador. Costumava me levar nos trabalhos aos fins de semana quando eu era pequena. Dizia que não importava quanto dinheiro você tivesse, sempre precisava saber consertar as coisas básicas. Ela se levantou, limpando as mãos. Sinto falta dele todos os dias. Marcos se levantou também. Eles estavam próximos agora, muito próximos. Ele podia ver as pequenas sardas no nariz dela, os fios dourados misturados com o castanho do cabelo. Daniela, ele disse suavemente, preciso te perguntar uma coisa. O que for? Por que você realmente continua vindo aqui? Não é só por causa da promoção ou da culpa, é algo mais. E eu preciso saber o que é. Daniela respirou fundo, vulnerabilidade clara nos olhos. Porque quando estou aqui, com você e com a Isabela, eu sinto que posso respirar. Ela admitiu. Pela primeira vez em 3 anos, desde que meu pai morreu, eu me sinto viva, real. Não apenas uma CEO, mas uma pessoa. Ela deu um passo mais perto. E por quê, Marcos Cardoso? Eu estou me apaixonando por você. E isso me apavora completamente. O coração de Marcos parou. Você não precisa dizer nada, Daniela continuou rapidamente. Eu sei que é complicado. Sei que sou sua chefe. Sei que você tem Isabela para pensar. Só precisava ser honesta sobre... Ele a beijou. Foi um beijo suave, tentativo, mas carregado de tudo que ele não conseguia dizer em palavras. Quando se separaram, Daniela estava olhando para ele com olhos arregalados. Eu também, Marcos sussurrou. Estou me apaixonando por você também. Um sorriso lento, lindo, se espalhou pelo rosto de Daniela. Mesmo? Mesmo. E sim, me apavora também. Ela riu, uma risada leve e cheia de alívio. Então vamos ficar apavorados juntos? Podemos fazer isso. Eles se beijaram novamente e desta vez foi mais profundo, mais certo, como 2 peças finalmente se encaixando. Quando se separaram, Daniela apoiou a testa na dele. Isso vai ser complicado, ela sussurrou. Provavelmente. E as pessoas vão falar. Com certeza. E eu não faço ideia de como ser namorada, ou figura materna, ou qualquer uma dessas coisas. Eu também não sei como namorar novamente, Marcos admitiu. Mas posso te ensinar sobre a Isabela. E você pode me ensinar a... sei lá, consertar torneiras melhor. Daniela riu, e foi o som mais lindo que Marcos já tinha ouvido. Temos um acordo. 4 meses depois, Marcos acordou com o cheiro de café fresco e o som de risadas vindas da cozinha. Ele se espreguiçou, sorrindo antes mesmo de abrir os olhos completamente. Aquele som, risadas na sua casa numa manhã de sábado, tinha se tornado sua coisa favorita no mundo. Ele entrou na cozinha e encontrou uma cena que fez seu coração apertar de uma forma boa. Daniela estava de pé no fogão, fazendo panquecas, usando uma camiseta velha dele e com os cabelos presos num coque bagunçado. Isabela estava sentada no balcão, as pernas balançando, contando uma história elaborada sobre um dragão que salvou uma princesa de um castelo chato. E aí o dragão disse: "Princesa, você não precisa ficar esperando, você pode sair voando comigo." Isabela fez gestos dramáticos com as mãos. "E a princesa foi?"
Daniela perguntou virando uma panqueca. Claro que foi. Ela não era boba. Daniela riu e então viu Marcos na porta. Seu rosto se iluminou de uma forma que ainda o pegava desprevenido. Bom dia, dorminhoco. Bom dia, pai. Isabela pulou do balcão e correu para abraçá-lo. A Dani está fazendo panquecas e ela prometeu que vamos fazer formato de coração. Marcos beijou o topo da cabeça da filha e caminhou até Daniela, dando um beijo suave nela. Bom dia, ele murmurou contra seus lábios. Iu! Isabela fez som de nojo, mas estava sorrindo. Vocês sempre fazem isso. E vamos continuar fazendo, Daniela disse, piscando para a menina. Agora, quem quer a primeira panqueca em formato de coração? Eu! Isabela ergueu a mão. Enquanto tomavam café da manhã juntos, Marcos observava sua pequena família improvisada e mal conseguia acreditar como a vida tinha mudado. Havia desafios, claro. Comentários no escritório sobre favoritismo que Daniela enfrentava com pulso firme. Momentos em que o trabalho dela ameaçava consumir tudo e eles precisavam se sentar e recalibrar. Noites em que Isabela perguntava sobre a mãe e Marcos precisava navegar essas águas complicadas. Mas havia isso também. Manhãs de sábado, panquecas em formato de coração, risadas, família. Na semana seguinte, Marcos estava em sua sala, a mesma que Daniela tinha mandado decorar com plantas e quadros que ele escolheu, quando Cláudia entrou com um tablet. Chefe, você precisa ver isso. Ele olhou para a tela. Era um artigo da Tech Brasil Review, uma das principais publicações de tecnologia do país. Projeto Fênix. Como o Grupo Almeida revolucionou a IA preditiva. A verdadeira história. Marcos leu rapidamente. O artigo detalhava tudo. O roubo de Marcelo, a descoberta de Daniela, a auditoria, e creditava Marcos Cardoso como o verdadeiro criador do sistema. Havia até uma entrevista com ele que Daniela tinha arranjado, onde ele falava sobre a importância de reconhecimento e integridade na indústria de tecnologia. Isso vai mudar tudo, Cláudia disse. Você vai estar em todos os lugares. Convites para conferências, ofertas de emprego. Não vou a lugar nenhum, Marcos interrompeu suavemente. Tenho tudo o que preciso aqui. Cláudia sorriu. Ela é boa para você. Para nós todos, na verdade. A empresa está diferente desde que ela começou a fazer aquelas mudanças. Era verdade. Daniela tinha sido implacável. 3 gerentes, além de Marcelo, tinham sido demitidos. Um novo código de ética tinha sido implementado. Canais anônimos de denúncia. Revisões independentes de desempenho. A empresa estava se transformando, lenta, mas certamente, em algo que honrava a visão do pai de Daniela. Naquela noite, Daniela chegou no apartamento de Marcos mais tarde do que o usual. Ela parecia exausta, com olheiras profundas e os ombros curvados. Dia difícil? Marcos perguntou, puxando-a para um abraço. O conselho está me pressionando de novo, ela murmurou contra o peito dele. Dizem que as reformas estão custando muito, que a rotatividade de gerentes está assustando investidores. O que você disse a eles? Que podem me demitir se quiserem, mas não vou parar. Ela se afastou para olhar nos olhos dele. Meu pai construiu essa empresa com integridade. Não vou deixar ela apodrecer de novo. Marcos sorriu orgulhoso. Você é incrível, sabia? Sou teimosa, ela corrigiu. Isso também. Eles foram interrompidos por Isabela saindo do quarto, arrastando seu cobertor favorito. Dani, você vai dormir aqui hoje? Daniela olhou para Marcos, incerta. Eles tinham sido cuidadosos sobre isso. Isabela sabia que eram namorados, mas Daniela nunca tinha passado a noite quando a menina estava lá. Se seu pai deixar, Daniela disse cuidadosamente. Isabela olhou para Marcos com aqueles olhos grandes e esperançosos. Pode, pai, por favor? Marcos olhou entre sua filha e a mulher que amava. Pode, ele disse suavemente. Isabela comemorou. Então correu até Daniela e a abraçou.
Você pode dormir no quarto de hóspedes. Ou... Ela hesitou. Então continuou com a honestidade brutal das crianças. Você pode dormir com o papai. Eu sei que adultos que se amam dormem juntos. A mãe do Lucas dorme com o namorado novo dela. Marcos sentiu o rosto esquentar, mas Daniela apenas se ajoelhou na altura de Isabela. Obrigada por deixar eu ficar, querida. E sim, vou dormir com seu pai. Mas só se você estiver confortável com isso. Estou, Isabela disse seriamente. Só não fiquem fazendo barulho. Eu preciso dormir. Depois que Isabela voltou para a cama, Marcos e Daniela ficaram parados na sala, processando o que tinha acabado de acontecer. Então, Daniela disse, um sorriso brincando nos lábios. Posso dormir com você? Marcos a puxou para perto. Você pode dormir comigo hoje e todos os dias, se quiser. 2 meses depois, num domingo à tarde, Daniela estava sentada no chão da sala com Isabela, cercada por tintas e papel. Elas estavam fazendo um retrato de família, como Isabela chamava. Marcos observava da cozinha, fingindo que estava preparando um lanche, mas na verdade só admirando a cena. Pronto, Isabela anunciou, levantando o papel. Olha, pai. O desenho mostrava 3 figuras de palito, uma pequena no meio, segurando a mão de uma figura maior de cada lado. Acima deles, ela tinha escrito em letras trêmulas, minha família. Marcos sentiu os olhos arderem. Está lindo, Isa. Posso pendurar na geladeira? Claro que pode. Isabela correu para a cozinha com o desenho. Daniela ficou no chão, olhando para as próprias mãos manchadas de tinta. Quando levantou os olhos para Marcos, havia lágrimas ali. Ei! Ele se ajoelhou ao lado dela. O que foi? Ela me colocou no desenho, Daniela sussurrou. Eu faço parte da família dela. Você faz parte da nossa família, Marcos corrigiu, limpando uma lágrima do rosto dela. Se você quiser estar. Daniela soltou um riso molhado. Eu quero. Mais do que qualquer coisa. É só que... Ela hesitou. Tenho medo de estragar tudo. De não ser boa o suficiente. De não saber como ser isso. Ninguém sabe, Marcos disse gentilmente. Eu certamente não sabia quando a Isabela nasceu. Ainda tem dias que não sei. Mas você está aqui. Você aparece. Você se importa. Isso já é ser boa o suficiente. Ele pegou as mãos dela. Daniela, há 3 meses, quando você apareceu na minha casa no meio da madrugada para me contar a verdade, você mudou minha vida. Não só porque expôs o que o Marcelo fez, mas porque você me mostrou que eu mereço ser visto, ser valorizado, ser amado. Sua voz estava embargada agora. Você me ensinou a confiar de novo, a ter esperança, a acreditar que dias melhores são possíveis. E agora, olhar para você com a Isabela, ver como vocês se amam, ver a família que estamos construindo. Ele respirou fundo. Eu te amo, Daniela Almeida, completamente, assustadoramente, e quero construir uma vida com você. Não sei como vai ser ou para onde vamos, mas quero descobrir junto com você. Daniela estava chorando abertamente agora. Eu também te amo, ela sussurrou. Vocês dois são a melhor coisa que já me aconteceu. Quando estou aqui, nessa casa pequena e perfeita, fazendo panquecas e desenhando com a Isabela e discutindo sobre quem vai lavar a louça. Ela riu entre as lágrimas. Eu me sinto mais eu mesma do que me senti em toda a minha vida. Não sou só a CEO. Não sou só a filha do Rodrigo Almeida. Sou eu, e vocês me fazem querer ser a melhor versão de mim. Eles se beijaram suave e profundo, ali no chão da sala cercados por desenhos de Isabela. Quando se separaram, Daniela apoiou a testa na dele. Obrigada, ela sussurrou. Por quê? Por me deixar entrar. Por confiar em mim quando eu não merecia confiança. Por me mostrar o que realmente importa. Ela entrelaçou os dedos nos dele. Por me ensinar que sucesso não é sobre o que você constrói sozinha. É sobre quem você constrói ao seu lado. Marcos a puxou para mais perto, respirando o momento. Sua filha cantarolando na cozinha. A mulher que amava em seus braços.
Um futuro que finalmente parecia cheio de possibilidade em vez de apenas sobrevivência. 3 semanas depois, Marcos acordou no meio da noite com Isabela sacudindo seu ombro. Pai, não consigo dormir. Ele se sentou, ainda zonzo. O que foi, filha? Pesadelo? Não. Isabela torceu as mãos. Eu só... Posso perguntar uma coisa? Sempre. Ela respirou fundo, com a seriedade de uma criança lidando com algo importante. A Dani vai ficar para sempre? Ou vai embora como a mamãe foi? O coração de Marcos se partiu e se recompôs ao mesmo tempo. Ele puxou Isabela para o colo. Isa, a Dani não vai a lugar nenhum. Ela nos ama. Ama você. Mas você amava a mamãe também. E ela foi embora. Foi. Marcos admitiu, porque Isabela merecia honestidade. Mas a Dani é diferente. Ela escolhe estar aqui todos os dias. Escolhe você. Escolhe nós. Como você sabe? Porque ela me mostrou. Nas pequenas coisas. Nas panquecas de sábado e nos desenhos, e na forma como ela escuta você falar sobre dragões, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ele beijou o topo da cabeça dela. E porque ela me disse. E eu acredito nela. Isabela ficou quieta por um momento processando. Eu também acredito nela. Ela disse finalmente. Ela é legal. É mesmo. Pai? Sim? Está tudo bem se eu quiser que ela seja minha mãe? Não a mãe que me teve, mas, sabe? Minha mãe de agora? Marcos sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Está mais do que tudo bem, filha. Mais do que tudo bem. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Isabela olhou para Daniela com aquela expressão séria que ela fazia quando estava prestes a dizer algo importante. Dani? Sim, querida. Posso te chamar de mãe? Daniela congelou, a xícara de café parando no meio do caminho para a boca. Seus olhos se arregalaram, enchendo-se de lágrimas instantaneamente. Eu... Isabela, você tem certeza? Tenho, Isabela disse com convicção. Você é tipo minha mãe, faz coisas de mãe, me ama como uma mãe. Então por que não te chamar de mãe? Daniela colocou a xícara na mesa com mãos trêmulas. Ela se ajoelhou ao lado da cadeira de Isabela, pegando as mãozinhas da menina nas suas. Isabela, seria a maior honra da minha vida, ela disse, a voz falhando. Não existe nada no mundo que eu queira mais do que ser sua mãe. Isabela sorriu, aquele sorriso radiante que iluminava qualquer ambiente. Então está decidido. Oi, mãe. Daniela soltou um riso que era meio choro e puxou Isabela para um abraço apertado. Por cima da cabeça da menina, seus olhos encontraram os de Marcos, que estava limpando as próprias lágrimas. Obrigada. Ela articulou silenciosamente para ele. Ele apenas sorriu, o coração tão cheio que parecia que ia explodir. 6 meses depois, Marcos estava no palco de uma das maiores conferências de tecnologia do Brasil. O Tech Summit São Paulo tinha 5.000 participantes, e todos estavam ali para ouvi-lo falar sobre o projeto Phoenix e sobre ética na indústria de tecnologia. Mas quando ele olhou para a plateia e viu Daniela e Isabela na primeira fileira, ambas sorrindo para ele com orgulho estampado nos rostos, ele soube que nenhum reconhecimento profissional se compararia àquilo. Depois da palestra, quando estavam voltando para casa, Isabela adormeceu no banco de trás do carro. Daniela dirigia, uma mão no volante e a outra entrelaçada com a de Marcos. Você foi incrível hoje, ela disse suavemente. Estava nervoso, ele admitiu. Não pareceu. Pareceu confiante. Pareceu você. Marcos sorriu, olhando pela janela para a cidade passando. São Paulo à noite, com todas as suas luzes e caos e possibilidades. Sabe o que é engraçado? Ele disse. Há 1 ano, eu estava quebrado, exausto, acreditando que não era bom o suficiente. E agora... Daniela encorajou. E agora eu tenho tudo. Uma carreira que amo. Reconhecimento pelo meu trabalho. Uma filha incrível. E você? Ele apertou a mão dela. Você apareceu na minha casa naquela madrugada e virou meu mundo de cabeça para baixo.
Da melhor forma possível. Daniela sorriu. Aquele sorriso que era só dela, só para ele. Às vezes você tem que virar o mundo de cabeça para baixo para vê-lo da forma certa. Quando chegaram em casa e colocaram Isabela na cama, Marcos e Daniela ficaram na porta do quarto, observando a menina dormir. Ela me chamou de mãe de novo hoje, Daniela sussurrou. Na escola. Na frente das professoras e das outras crianças, disse. Minha mãe está me buscando hoje. Sua voz estava embargada de emoção. E eu percebi que finalmente encontrei o que estava procurando a vida toda. Não era sucesso ou reconhecimento ou provar minha competência. Era isso. Era vocês. Era amor. Marcos a puxou para perto, beijando-a suavemente. Nós te amamos, ele sussurrou. Completamente. Eu também amo vocês, ela respondeu. Mais do que palavras podem expressar. Eles ficaram ali por mais um momento, apenas existindo juntos, antes de ir para o próprio quarto. E enquanto Marcos deitava ao lado da mulher que amava, ouvindo a respiração suave de sua filha no quarto ao lado, ele pensou em como a vida era estranha e maravilhosa. Às vezes sua CEO aparecia na sua casa no meio da madrugada para limpar sua cozinha e revelar verdades que mudavam tudo. E às vezes, se você fosse corajoso o suficiente para abaixar as paredes e confiar no impossível, você encontrava exatamente o que estava faltando o tempo todo. Uma família, uma parceira, um lar. Não perfeito, mas real. E isso era mais do que suficiente. Era tudo. Às vezes a vida nos surpreende de formas que nunca imaginamos. E às vezes, a pessoa que chega para mudar tudo é exatamente quem menos esperávamos. Se essa história te fez refletir sobre reconhecimento, sobre valor próprio ou sobre segundas chances, deixa aqui nos comentários qual parte mais tocou você. Qual momento fez você parar e pensar? Foi a descoberta de Marcos sobre o projeto roubado? Foi o momento em que Isabela chamou Daniela de mãe? Ou foi a coragem de dois corações feridos que decidiram confiar de novo? Conta pra gente. E não esquece, você é mais valioso do que imagina. E o seu trabalho, o seu esforço, merece ser visto. Merece ser reconhecido. Merece ser celebrado. Obrigado por estar aqui com a gente. Até a próxima.